Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercúrios. A Lido está em risco. Lido Finance, maior provedora de staking em cripto, maior provedora de staking na Ethereum, está sofrendo uma baita de uma pressão. O tamanho da Lido começa a gerar um certo desconforto dentro da comunidade da Ethereum, que começa a discutir propostas que buscam frear o crescimento da Lido ou até mesmo boicotar o seu tamanho. Então, se você investe em Lido e está preocupado, vamos entender melhor isso e os impactos dentro da nossa tese de investimento. Antes, queria pedir 15 segundinhos do tempo de vocês para lembrar do Minuto Cripto. Qualquer atualização sobre Lido, sobre Ethereum, sobre altcoins, sobre o mercado cripto como um todo, os principais insights do mercado, eu compartilho de forma 100% gratuita todos os dias no e-mail. Então, é um e-mail como esse, uma análise rapidinha que te permite se posicionar da melhor forma possível do mercado cripto e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Primeiro link da descrição, você se inscreve gratuitamente. Antes da gente entrar na discussão da Lido especificamente, vamos dar uma recapitulada no funcionamento da Lido e antes disso nas formas de se fazer staking na Ethereum. Hoje a gente tem 4 formas basicamente de se fazer o staking do seu Ether. Primeira delas, o estado da arte da validação da Ethereum é você rodar um nó validador dentro da sua casa. Então você vai lá, você tem conhecimento técnico para isso, você tem uma internet dedicada 100% do tempo e principalmente você precisa ter no mínimo 32 Ethers para rodar esse nó. Não é tão acessível para o afegão médio como eu e você. Segunda forma é você utilizar o staking como serviço, utilizar uma empresa especializada em staking. Então você tem os 32 Ethers, você pede para uma empresa montar um nó de validação para você e ela faz essa validação, ela monta essa infraestrutura e cuida dela para você. Novamente, não tão acessível para o afegão médio como eu e você. A quarta forma é você fazer via corretoras centralizadas, Binance, Kraken, Coinbase. Você empresta o seu Ether, pode ser 1 Ether, pode ser meio Ether, pode ser 0,1 Ether, pode ser 100 Ethers, para essa corretora e ela faz a validação para você e te paga o seu retorno e fica com uma taxa. Só que para isso você precisa primeiro confiar na corretora e segundo você tem um risco do staking da corretora que ele é 100% centralizado. E por último você tem os pools de staking, que é uma forma em que você delega o seu staking, o seu Ether, para um indivíduo ou uma empresa ou um grupo de indivíduos e ela pega esse staking e como um intermediário ela terceiriza para outros validadores fazerem a validação do seu Ether para você. Então de forma descentralizada, vários validadores validam o seu Ether e ela funciona ali como esse meio de campo. E a Lido é justamente esse intermediário, você deposita seu Ether lá e ela coloca esse Ether na mão de empresas especializadas em fazerem a validação do Ethereum. Só que a Lido ela tem uma pimentinha a mais que é o que a gente chama do staking líquido. Ao depositar o seu Ether na Lido, ela te devolve um token, um derivativo que representa o que você depositou lá. Esse derivativo ele possui o mesmo valor do Ether depositado e você pode utilizá-lo para fazer outras coisas, como por exemplo, prover liquidez na Aave. Isso te permite receber um duplo retorno. Você recebe o retorno do Ether em staking e você recebe o retorno do provimento de liquidez na Aave, por exemplo. Então, obviamente, por esses motivos e principalmente por ter sido pioneira nesse caso de derivativo de staking, de pool de staking líquido, a Lido cresceu muito e hoje ela é completamente dominante dentro do mercado de staking na Ethereum, sendo responsável por 32% de todos os Ethers que estão em staking. Agora, essa dominância da Lido começou a ser um desconforto muito grande para a comunidade da Ethereum. E aqui é muito importante a gente entender o que o crescimento da Lido, o tamanho da Lido afeta, traz de risco para a blockchain da Ethereum. E aqui a gente precisa entender que o modelo do Proof of Stake da Ethereum não é parecido com aquele senso comum da blockchain do Bitcoin, por exemplo, em que se você tem mais da metade da rede, você consegue atacar a rede, daí que veio o termo ataque 51%. O modelo de finalização de bloco, de validação da Ethereum, funciona por meio do consenso de pelo menos 2/3 da rede. Então, para você atingir consenso, para você conseguir afirmar que uma transação, que um bloco é válido ou não é, você precisa de ter pelo menos 66% da rede. Isso faz com que a Lido, caso ela tenha mais de 1/3, ou seja, mais de 33%, se todos os validadores que operam via Lido
concordarem, eles podem parar e travar a blockchain da Ethereum. Obviamente, se todos eles fizerem isso em conluio ao mesmo tempo e não ligarem de sofrer o slash e perderem os Ethers que têm depositados. Outro risco, que ainda é muito obscuro e muito difícil de mensurar, é caso aconteça algum hack ou alguma falha no contrato inteligente da Lido. Aí, algum indivíduo malicioso poderia drenar, pegar todo o capital depositado na Lido e ter uma influência muito grande dentro da rede. Porém, a Lido tem diversas camadas de segurança que impedem que isso aconteça. Primeiro, porque ela diversifica o seu capital em diversos validadores, o maior da rede tem 1,2% de todo o capital depositado na Lido, e também porque ela funciona no modelo de diversificação das chaves e compartilhamento das chaves do contrato inteligente. Mas, novamente, esse é um risco muito obscuro, porque pode ser um tipo de hack, um tipo de falha que tá lá, tá exposto de alguma forma e a gente não sabe o risco até ele acontecer. E esse cenário fez com que a comunidade da Ethereum se juntasse para tentar frear o crescimento da Lido. Ao longo dos últimos meses, a gente viu as principais figuras da Ethereum quase como que evangelizando os usuários para não depositarem mais o Ether na Lido. Eu vou trazer um trecho aqui para vocês que resume muito bem isso do que eu tô falando. I think it's important to stand for something. At least we can acknowledge an attack. Holding Lido accountable publicly to deliver on what they've committed to deliver is an important role. Letting one project entrench itself too much at an early stage would definitely be a problem. Where are the competitors? Where's the vampire attack? Where are the people that are hungry? Actually looking at what Lido governance looks like and thinking it through, and honestly, the more I look, the more worried I get. So that's where we are today. Então, em resumo, o que a gente viu ali foi o Vitalik falando que ter um player muito grande de staking é preocupante, mais vários comentários falando sobre o risco do tamanho da Lido e questionamentos sobre aonde estão os competidores para roubar a sua fatia de mercado. E a gente tem mais exemplos aqui, por exemplo, o Superfizz, que é uma figura super relevante dentro da Ethereum Foundation, falando que os provedores de staking deveriam se comprometer a limitar o seu tamanho em, no máximo, 22%. E a gente tem aqui, mais recentemente, um exemplo de um ataque vampírico ali, que é quando um concorrente faz incentivos para tentar roubar a fatia de mercado de uma outra empresa. E nós temos aqui, novamente, Superfizz e outras grandes figuras dentro da Ethereum Foundation apoiando esse tipo de ataque contra a Lido. E por fim, como a cereja do bolo aqui, a gente tem a IP7514, uma proposta de atualização que foi proposta e aceita pela comunidade da Ethereum, que visa reduzir a entrada de Ether em staking. Então, em resumo, você tem hoje aí uma certa quantidade de Ether que pode ser depositado em staking a cada bloco da rede da Ethereum, e eles visam reduzir isso em 90%. O argumento da comunidade é que o stake da Ethereum está crescendo muito rápido e isso lá na frente pode causar um problema para a rede quando ficar muito grande. Mas no final do dia, a gente sabe que o real motivo por trás dessa atualização é você conseguir frear o crescimento da Lido. A proposta está para ser implementada numa atualização no começo de 2024, mas até lá espera-se que a comunidade reveja e rediscuta essa atualização. Bom, então conclusões sobre a IP7514 e se existe mesmo um risco de boicote à Lido. Primeiramente, sobre a IP, como eu comentei aqui no meu Twitter, essa atualização ela é um tiro no pé para a Ethereum. Primeiro, porque ela freia o crescimento do staking na Ethereum, que é importantíssimo para a segurança econômica da rede, para o Ether em si. Segundo, porque ela não resolve o problema, ela só posterga um problema que terá que ser resolvido uma hora ou outra. Agora, sobre os possíveis riscos de um boicote na Lido. Primeiramente, é muito importante a gente entender que sim, existe esse risco. Pode ser que a Ethereum chegue e fale, olha, a partir de agora eu estou limitando um provedor de staking aqui dentro da rede, porque a Lido está sendo maléfica para a rede. Então, a partir de agora, um provedor de staking só pode ter 20% ou 22%. Pode ser que o FUD que toda a comunidade da Ethereum esteja fazendo faça com que os usuários parem de depositar na Lido e depositem em outro protocolo, ou pode ser que a própria Lido levante a mão e fale, pessoal, estou me autolimitando, a partir de agora eu vou reduzir o meu tamanho pela paz mundial e pelo bem da humanidade. Como provável eu acho que isso aconteça? Pouco provável. É um risco, mas é um risco hoje pouco provável. Por isso que o trabalho do nosso time de analista é acompanhar essas discussões e o desenrolar dessa situação todos os dias. E a tese em torno da Lido ser um bom investimento. Se altera? Por enquanto, para nós, não se altera. Apesar do barulho e do todo FUD dessa minoria barulhenta, a Lido continua ganhando o mercado constantemente. Isso faz com que ela seja hoje a maior aplicação geradora de receita em cripto. E mesmo que ela não
ganha em fatia de mercado, não ganha em market share de outros concorrentes dentro da Ethereum, o próprio crescimento de staking da Ethereum pode fazer com que a Lido continue crescendo, porque hoje a gente tem 22% de todos os Ethers em staking, o que é muito baixo em relação à média de outras plataformas de Proof of Stake, e é natural, considerando que o Proof of Stake da Lido nasceu há pouco tempo, da Ethereum, nasceu há pouco tempo, nasceu há menos de um ano com o The Merge, e de lá para cá ele vem crescendo e crescendo num ritmo muito acelerado. Então, se isso se manter, se essa tendência continuar crescendo, a Lido continua tendo um espaço para crescimento muito grande, sem necessariamente ter que roubar espaço de outros concorrentes. Então, essa é a nossa visão sobre todo esse FUD que está acontecendo em relação à Lido, pessoal. Trouxe esse vídeo para tentar clarear um pouco a situação para vocês, beleza? Obviamente é um risco, mas toda criptomoeda que você investe é um risco, e apesar disso, a Lido continua crescendo muito e está posicionada em um dos maiores mercados de cripto. Na verdade, no maior mercado de cripto, e hoje a Lido é a maior aplicação de cripto, beleza? Sugestões de novos temas, qualquer dúvida que tiverem e o que vocês acharem sobre a situação da Lido, mandem aqui nos comentários que eu respondo todos os comentários, e até o próximo vídeo.